Depois da posse da ex-presidente Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, Lula visitou a fábrica da Huawei. Nas redes sociais, o presidente disse que a empresa fez uma apresentação sobre 5G e também soluções em telemedicina, educação e conectividade, e que faz um investimento muito forte em pesquisa e inovação. Hoje, Lula deve visitar a fábrica da montadora de veículos elétricos BYD, que está interessada em assumir o local onde funcionava a fábrica da Ford, na Bahia, inclusive na cidade de Camaçari. Agora há pouco, o presidente Lula esteve também com representantes, né, da maior construtora chinesa, a CCCC, né, que é a China Communications Construction Company, que inclusive essa empresa propôs ao presidente a criação de mecanismos de troca direta entre o yuan e real, como forma de facilitar as transações financeiras entre os dois países. Justamente aí num momento em que o presidente Lula faz essas críticas ao dólar como moeda dominante, como a moeda predominante no cenário global, a moeda mais forte em relação de trocas comerciais e até mesmo propondo que se faça negociações com a própria moeda brasileira. Ô Paula, tem uma questão importante, né, dessa viagem do presidente Lula à China, que muita gente está falando que pode causar alguma tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Primeiro pelo fato do presidente fazer muitos acenos à China, depois visitar a fábrica da Huawei lá no país asiático e agora criticando termos de troca em dólar. Então isso poderia trazer algum tipo de consequência, não só diplomática, mas financeira e comercial para o Brasil. A gente lembra, né, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas os Estados Unidos não ficam atrás. Na verdade, só ficam atrás da China. Segundo lugar. É um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Então, talvez uma relação desgastada com os Estados Unidos seja prejudicial para o Brasil em algum lado, mas a gente também não sabe até que ponto uma relação mais próxima com a China poderia trazer consequências positivas ou benéficas para o Brasil. Mas parece que isso já tinha sido colocado há um tempo, né? Essa independência do dólar, né? Fazer termos de troca entre real e yuan. A gente lembra que até mesmo o presidente Lula queria fazer uma relação de troca em moeda local com a Argentina. Então, me parece que tirar o dólar do radar poderia ser uma situação ali que está no radar do presidente, está no radar do governo, e não só do Brasil, né? Muitos outros países também estão tirando o dólar da mediação das suas relações comerciais. Claro que isso tem acontecido mais com Rússia, mais com países asiáticos e a China também, mas parece que o dólar talvez estaria perdendo um pouco desse protagonismo. Felipe, em relação, né, a estas falas aí de Lula, na análise de muitos cientistas políticos, né, professores inclusive de relações internacionais, é um ponto aí muito delicado, ainda mais num momento no qual ele quer, né, fazer essa política externa, já sinalizou e desde que assumiu, né, o governo, há pouco mais de 3 meses, já fez aí diversas viagens, inclusive já esteve com o Joe Biden também, né, com um discurso bem diferente, por sinal, quando esteve lá na Casa Branca, ao lado do Joe Biden, né, tentando estreitar as relações com os Estados Unidos, até falando muito ali na possibilidade de um financiamento de um fundo aqui para a Amazônia, sempre ali tentando, né, de alguma forma, Lula fazer essa política externa, um posicionamento mais alinhado à China, num momento muito delicado entre esses dois países, pode ser algo muito preocupante, sim, e ruim, inclusive, para o Brasil, porque é um momento onde essas duas maiores economias, elas estão disputando essa hegemonia, né? Hegemonia no sentido do posicionamento ali mundial. Hoje, Estados Unidos ainda, né, esse poder hegemônico, tem perdido força, sim, para a China, mas tem tido alguns pontos dos dois países ali de estresse, né? A gente viu toda a questão, falando sobre a questão das espionagens, o balão, que foi um tema também muito sensível entre os dois países, a própria questão ali do Ocidente
com a OPEP, né, Estados Unidos que deu uma resposta alta com a OPEP, num dos momentos, né, quando a gente viu esse corte da própria OPEP+, de 1 milhão de barris ali de produção de petróleo, isso favorece muito, principalmente Rússia, China e Arábia. Então, ali, nesse momento, é uma briga, teoricamente, né, uma sinalização da OPEP ali em controlar o preço do barril que afeta o Ocidente, que afeta muito os Estados Unidos, que respondeu. Então, a gente vê um momento onde o Ocidente está tendo, sim, um problema grande, inclusive, com algumas nações que estão sendo impactadas desde o início dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Houve ali já, né, uma sinalização muito grande do Ocidente contra a Rússia está muito alinhada à China, a China é um país importante para o Brasil ter, sim, suas relações comerciais, mas é um ponto muito delicado, é um tempo muito, talvez o time aí muito errado em tentar, neste momento, falar aí do dólar numa questão de enfraquecimento dessa hegemonia americana, porque, sim, existe uma grande preocupação até de um escalamento, né, em relação à questão de Taiwan. A gente não pode descartar isso, né, Felipe? Que ainda está no radar.